Estamos classificados, hein? Como é bom a gente estar classificado, estamos nas quartas de final da Copa do Brasil e temos companhias numa quarta-feira muito legal. Faltou pouco para ser perfeita pra gente. Vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Você é a pessoa que deixa um like aqui embaixo, que se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá essa moral pra gente poder aproveitar bastante essa classificação. E você pode aproveitar bastante essa classificação também passando na Foot Fanatics e aproveitando produtos em promoção, tá? Algumas promoções lá na Foot Fanatics, tem calças, tem camisas, mas essa aqui é uma especial, é a que eu vou deixar o link aqui na descrição. Uma camisa sem patrocínio, muita gente gosta da camisa sem patrocínio, tem gente que paga mais caro para ter camisa sem patrocínio, mas hoje essa camisa está saindo por R$ 149,90. Tá não, esquece. Tem cupom JORNADA10. Usou esse cupom, você tem 10% de desconto. Na Foot Fanatics, em qualquer item do Fluminense, tá? Qualquer item do Fluminense, usou o cupom JORNADA10, você tem 10% de desconto. E mais, se você quiser parcelar, você pode parcelar, mas se pagar no Pix, você ainda economiza mais 10%. Então, essa camisa aqui, por exemplo, sai por R$ 120, mais ou menos. Uma camisa oficial, licenciada do Fluminense, de goleiro, né? E que você compra ainda sem o patrocínio, né? Muita gente, como eu falei, gosta de ter aí também a camisa. Tem vários produtos do Fluminense na Foot Fanatics, tudo produto oficial, desde bonés, passando por produtos infantis, camisas personalizadas, tudo com muita qualidade, com entrega rápida, beleza? Foot Fanatics, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara, a gente fala aqui nesse vídeo sobre os jogos que aconteceram nessa quarta-feira e como a Copa do Brasil ela vai se afunilando e as surpresas vão sendo surpresas, a gente vai tendo zebras e surpresas, mas as zebras e surpresas também vão ficando um pouquinho mais óbvias ali, entre aspas, né? Vamos lá, deixa eu botar aí na tela os confrontos que a gente teve nessa quarta-feira e também os confrontos que a gente vai ter nessa quinta, porque a gente tem secador em ação também. Acho que o que mais surpreende a galerinha na hora que você olha as quartas de final é o fato do São Paulo ter sido eliminado para o Atlético Paranaense. Acho que de todas as classificações e eliminações, essa é de longe, acho que é a que mais surpreende a galera. Lembrando só um detalhe, é que o sorteio da Copa do Brasil das quartas de final não é tipo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Bahia e Fluminense. Não, vai ter sorteio para as quartas de final. Sorteio acontece na terça-feira na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. O Atlético Paranaense ganhou do São Paulo por 1-0, já tinha perdido a ida por 2-1. Olha o time do Odair Hellmann aí, o retranqueiro não tomando gols, né, segundo ele. Falou que estava incomodando muito para um retranqueiro a quantidade de gols que o Atlético Paranaense estava tomando sob o comando dele. E o todo-poderoso São Paulo do Hernan Crespo tem a sua primeira derrota justamente quando não podia perder. Deu um azar, né? Dentro da incompetência, teve o goleiro Rafael expulso no início do jogo. Isso fez o São Paulo ficar com 1 a menos o jogo inteiro e ainda com o goleiro reserva. No final das contas, o goleiro fez muita diferença, porque o Jandrei, para mim, toma um gol defensável. O Jandrei era o goleiro reserva, né? Toma um gol que, para mim, era defensável. E, além disso, ainda toma depois os 3 gols de pênalti. O São Paulo perde os 3 com o Jandrei sendo um dos 3 que perdeu. O Santos pega os 3 pênaltis. E o Atlético Paranaense, que está na Série B. E é interessante que você jogar aqui, ó, e ver aqui, ó, não tem nem no Brasileirão. Você tem que botar aqui em tabelas nacionais, Brasileirão Série B. Ó. Jogou no Brasileirão Série B e olhou a tabela. O Atlético Paranaense é 11º na Série B. Ele tem mais derrotas que vitórias. E tá nas quartas de final da Copa do Brasil, depois de eliminar o São Paulo. Na verdade, o Atlético Paranaense ele já vem desde mais lá de trás, né? O Atlético eliminou o Brusque na primeira fase. Aliás, na primeira fase não. Na primeira fase, o Atlético elimina o Pouso Alegre, depois elimina o Guarani de Bagé. Aí na terceira fase elimina o Brusque e agora o São Paulo teve um caminho facilitado até aqui e foi bem contra o São Paulo. O Flamengo tá eliminado, hein? Isso é uma ótima notícia, cara. O Flamengo é ranking número 1, né, da CBF. É, de fato, o bicho papão dos últimos anos aí no futebol brasileiro. É o time que ninguém quer enfrentar e etc. A gente é rival, mas acho que dá pra gente falar isso daqui. E o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Talvez um dos times que, fora do Rio de Janeiro, o time que mais tinha vontade de eliminar o Flamengo, cara.
Venceram a ida bem por 1-0, na volta tomaram um gol cedo. Eu estava vendo parte desse jogo ali durante o pré-jogo. Vai para os pênaltis. E aí o Flamengo, mesmo saindo na frente, né, porque o Júnior Alonso tinha perdido o pênalti, erram 2 pênaltis. E aí o Samuel Lino... Foi o Samuel Lino mesmo que errou, né? O cara não é o melhor Samuel nem do Rio de Janeiro, cara. Nem do Rio de Janeiro o cara é o melhor Samuel. Quanto mais ser seleção e etc. Enfim, né? Bizarro. Depois o Wallace Ian também, muita marra e pouco futebol, né? No final das contas, o Flamengo tá eliminado pro Atlético Mineiro com um gol do Everson batendo pênalti no final. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense nas quartas. O Bahia passou tranquilamente pelo Retrô, apesar de ter uns sustos ou outros ali, mas passou. O Bahia precisa de um goleiro, gente. Ronaldo, Marcos Felipe e o outro que me falhou a memória agora, não dá. Assim. Ou melhor, dá pro resto. O Bahia vai a 10ª vez que tá nas quartas de final. E curiosidade, o Bahia nunca passou das quartas da Copa do Brasil. O time já chegou 10 vezes, no caso 9, nas quartas de final e nunca passou pra semi. Não é essa molezinha toda não, tá? Não é essa molezinha toda não, mas é um time que talvez chegue bem cansado pra essas quartas de final. O Fluminense passou do Inter. A gente tem análise aqui sobre esse jogo. Mas esse era um confronto talvez dos mais iguais aqui nas oitavas de final. E acho que os jogos se mostraram iguais mesmo. O Fluminense foi um pouco superior ao Inter no jogo de ida. E o Fluminense fez um jogo meio igual, um pouquinho superior ao Inter na volta. E classificou... o Inter foi muito melhor que o Fluminense. Longe disso, o jogo de ida o Fluminense já era para ter ganhado demais. A verdade é essa. Aí já no jogo da volta, acho que entra um pouco a análise daquele que eu fiz contra o Cruzeiro, né, no Brasileirão. Que o Inter só pressionou no final porque o Fluminense estava ganhando o jogo. Aí teve Palmeiras e Corinthians também. Esse aqui para mim é surpreendente. Não é o segundo mais surpreendente, né, depois do Atlético Paranaense e São Paulo. Não é que o Corinthians eliminou o Palmeiras. O Corinthians eliminou o Palmeiras com a vantagem mais larga até agora, junto com a do Botafogo em cima do Red Bull. Ganhando dentro do Allianz Parque. Mas a expulsão do Aníbal Moreno fez diferença. Fez, óbvio que fez. Dito isso, o Corinthians já tinha ganhado a ida. 3-0 no agregado. Gustavo Henrique e Matheus Bidu fizeram os gols lá no Allianz Parque. E vitória. Aí, 3-0, Corinthians tirando mais um dos favoritos aí. Se eu falei que o Flamengo era um do bicho-papão, Palmeiras, então, meu amigo, em mata-mata era demais. E aí um detalhe, tá? Se você pegar o ranking da CBF, o Flamengo era o primeiro, São Paulo o segundo, Palmeiras o terceiro. Caíram os 3 primeiros do ranking da CBF, foram eliminados nessa quarta-feira. Aí na sequência passaram todos, né? O Corinthians era o quarto, Atlético Mineiro o quinto, Atlético Paranaense sexto, Fluminense sétimo, Botafogo oitavo. Todos eles passaram na sequência. Mas olha só que doideira. Os 3, top 3 do ranking da CBF, foi eliminado no mesmo dia. E o Botafogo facilmente ganhou o Red Bull. Já tinha vencido por 2-0 em casa e venceu lá em Bragança também. O Red Bull tá na sua sina. Sequência muito ruim. Olha quem aparece aqui na artilharia. Everaldo. Tem hoje no Rei Pelé, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA. Acho que são os 2 mais favoritos dentro dos confrontos antes da bola rolar. Né? Mas assim, a gente tá falando do Vasco do Diniz e o Cruzeiro jogando fora de casa. Se o Cruzeiro cair aqui, acho que a análise que eu faço é essa hoje. Tirando o Cruzeiro e Vasco, que tá aqui. Dos que ficaram, eu acho que o Botafogo passa a ser, e tem que ser mesmo, pelo investimento, por ser o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. O Botafogo é o atual favorito da Copa do Brasil. A responsabilidade está no pescoço do Botafogo, em que pese toda a confusão que eles estão lá com o John Textor e etc. Em segundo lugar, vem o Fluminense. E eu não falo isso aqui para ser uma falsa modéstia. Não tô de soberbo. Não, gente, é meio óbvio que hoje o investimento do Botafogo faz o Botafogo ter mais chances de ganhar um título de mata-mata, etc. Até que eles nunca ganharam, na verdade, do que a gente. Eu tenho essa plena noção. Óbvio que isso, favoritismo, se fosse favoritismo, São Paulo passava do Atlético Paranaense. Né? Então, o favoritismo não entra em campo necessariamente. Mas acho que hoje existe um andar com o Botafogo, outro andar que tem juntos Fluminense e Atlético Mineiro, que são 2 times que oscilam bastante até agora no ano, mas têm conseguido seus objetivos. Né? O melhor Fluminense é igual ao melhor Atlético Mineiro da temporada,
Mas o melhor Botafogo acho que é um pouco acima do melhor Fluminense, do melhor Galo. E aí acho que vem um outro andar sozinho com o Corinthians. Não, aliás, com Corinthians e Bahia. E um último com o Atlético Paranaense. E aí, passando o CRB e CSA, eles vão pro último andar, obviamente. Passando o Cruzeiro, pra mim, vai pro andar junto com o Botafogo. O melhor Cruzeiro é o melhor time do Brasil na temporada. O melhor Cruzeiro, o que eu quero dizer o melhor? Aqueles 2 jogos que você viu que o Cruzeiro jogou tudo. Foi a melhor atuação do Cruzeiro. É provavelmente a melhor atuação do Brasil na temporada. E no caso do Vasco, se o Vasco eliminar o CSA, ele vai brigar pra estar ali junto com o Corinthians, mas vai talvez estar junto com o Atlético Paranaense. Em andares ali nesse jogo. Concorda? Discorda? Hoje vai torcer pra quem, né? Pro CRB e pro CSA, né? Não tem muito erro aí não. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu.